Ok, vamos ver se agora nós estamos na posição correta. Vamos dar uma olhada aqui, nós temos aqui no computador também para dar uma conferida. Desculpa aí mas a tecnologia tem desses problemas, né? Ok, agora nós estamos na posição correta, né? Então novamente seja bem-vindo. E nós queremos começar a programação de hoje à noite cantando aquele cântico Aprendi que preciso de ti. Lembra que hoje de manhã a escola dominical começou com a história de Jesus, Pedro quando anda sobre as águas, e é nesse contexto que o meu amigo pastor Elialdo escreveu essa música. Então compôs essa música e percebemos que é uma letra de fato que vem da palavra de Deus. Eu gostaria que você aproveitasse o momento para também meditar que é nesses momentos de dificuldades que nós vamos aprendendo a depender do Senhor. Seja o nome do Senhor por todas as suas bênçãos, por todas as suas maravilhas. Nós queremos nesse momento orar agradecendo a Deus por esse tempo e louvando ao Senhor por essa programação. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque temos a oportunidade de juntos, em espírito e em verdade, louvar o Senhor
Ainda que não podemos estar no prédio, no templo físico, ali como comunidade, mas nós podemos muito mais agora, junto com irmãos de outras capitais, de outras igrejas, ó Deus, junto com irmãos de outros estados, irmãos até fora do Brasil, estamos juntos para louvar o Teu nome. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração como aroma suave na Tua presença. O que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, vamos cantar o hino 579. Faz tempo que a gente não canta esse hino, né? 579. 579. Pega esse aqui que é o meu, eu não sei ver tudo. Pega esse aqui. 579. 579. Olhando para Cristo, né? Aqueles que viram a chamada de hoje sabem que hoje nós vamos falar sobre essa certeza de estarmos plenamente seguros no Senhor. 579. Hoje volte contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores não podem atingir. Sei quem confio, pois a rocha é sofribado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Veja longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Venha Deus, desperta toda geração eleita, para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso, soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Nele tenho dado então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo, cantando, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois já visto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto no poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. Amém, amém. Lembrando para você que fez o trabalho manual hoje, você pode mandar sua foto, você pode mandar para a irmã Melanie, pode mandar para nós
por mensagem no próprio Facebook, e nós queremos mostrar esse trabalho que você fez, tá bom? Então faça isso, e é uma bênção para nós. Nós queremos abrir a palavra de Deus no Salmo 20. Ele não é a leitura da mensagem de hoje, mas traz para nós um princípio para a mensagem de hoje. Salmo de número 20. Salmo de número 20. É um salmo de Davi, salmo de número 20. Eu ri quando eu estava cantando início, porque assim que nós começamos a cantar, olha, vou lá dizer. Tudo bem. Assim que nós começamos a cantar, o gato veio, né? Eu achava que o gato estava do lado de fora, né? E o Edson sempre pergunta pelo gato e ele veio, né? Era para fazer suspense, né? Então, aqui ele veio assistir a live de hoje, está bem aí quietinho. Eu creio que talvez não dá para você ver, mas está bem aí quietinho, né? Ele veio fazer parte da live da família, tá bom? Então, está mais ou menos para a Arca de Noé. Daqui a pouco o cachorro também quer entrar e assistir e fazer parte, né? Ok, Salmo 20, vamos lá. Agora, Salmo 20, aí já achou o livro de Salmos? O Salmo de número 20. Vamos lá ao mestre de canto, Salmo de Davi, Salmo 20. E aí nós temos exatamente 9 versículos, tá bom? E vamos... Ótimo, muito bom, Zé. Vamos lá. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Amém. Louvado seja o Senhor pelo seu socorro. Eu vou pedir agora que o meu filho Elioinai reposicione a câmera para que nós possamos meditar hoje na mensagem. Eu gostaria que você... Nós louvamos a Deus porque todas as coisas estão no controle de Deus. Mas essa semana foi mais uma semana tensa no nosso país. E eu espero que você, como crente em Cristo Jesus, esteja de fato orando firmemente, continuamente, diariamente pelo nosso país, pelas nossas autoridades. É um mandamento da Bíblia, não é uma opção que Deus nos dá de acordo com a nossa predileção. Durante o antigo governo, eu orei muito, principalmente após a reeleição da Dilma. Eu sabia que era necessário muita oração pelo bem do nosso país. Foi da vontade de Deus que ela sofresse o impeachment e viesse o Temer, assim como foi da vontade de Deus o Temer assumir, assim como foi da vontade de Deus o Bolsonaro assumir.
E todos esses presidentes que vieram antes do Bolsonaro também foram da vontade de Deus, foram colocados por Deus lá. Nenhum deles chegou lá simplesmente porque queria, não é? Mas Deus permitiu que eles estivessem lá pela sua soberana vontade. Nesses dias nós estamos enfrentando um problema terrível, e eu acho que você não deve estar, talvez não esteja alienado do acontecimento, afinal de contas nós estamos em plena guerra entre autoridades ou entre figuras públicas no nosso Brasil. Acusações de lá, acusações daqui, e na internet torna-se uma guerra de narrativas, algumas delas claramente mentirosas, seja para um lado, seja para outro. O grande problema é que com isso as crises vão se agravando no Brasil, as pessoas vão ficando cada vez mais com dificuldades de saber onde se apegar e onde se agarrar. Num contexto não muito diferente do que esse, Deus levanta um profeta. Num contexto não muito diferente do que nós estamos passando, Deus levanta um servo dele para alertar ao seu povo, alertar o seu povo. E eu gostaria de começar destacando 4 versículos. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, verso 5 a verso 8. E como nós vimos, e foi a chamada de hoje para você assistir essa programação, eu creio que uma verdade que resume esses 4 versículos é: nossa esperança está plenamente no Senhor. E deve estar no Senhor. Jeremias, capítulo 17, versos de 5 a 8. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Para que você possa entender como nós chegamos até aqui, o texto, Jeremias, ele não é um profeta como Ezequiel, que ele coloca as suas profecias em uma cronologia, isso é de acordo com os acontecimentos ou na ordem que foram dados. Se você estuda Jeremias, você vai perceber que parece que ele salta de um momento para o outro, ele salta de governantes. Então eu preciso situar você que Jeremias começa o seu ministério no tempo de Josias. É até possível, aqui é uma sugestão minha, é até possível que Josias tenha sido influenciado pela profecia de Jeremias. O rei Josias se converte ao Senhor pela leitura da palavra de Deus. Você pode ver isso em Crônicas, você pode ver isso em 2 Crônicas e 2 Reis. Mas ali começa o ministério de Jeremias, é o que nós percebemos pelo capítulo 1. E Jeremias então já vem profetizando o que Deus fala contra Jerusalém. Lembremos que apesar de Josias ter feito uma reforma muito grande em Jerusalém, mas isso só retardou a mão de Deus sobre Jerusalém. Jeremias já vinha falando sobre isso, já vinha condenando os pecados de Jerusalém. Josias morre numa guerra que ele faz contra Faraó Neco, porque Faraó Neco está indo para socorro da Assíria, e para que Neco não alcançasse esse objetivo, Josias, com um exército bem menor, enfrenta Faraó Neco e é derrotado, e é ferido, e morre, e volta para Jerusalém,
e é morto e morre e é sepultado, tá certo? No lugar dele assume Jeoacás, filho de Josias. Só que por conta dessa, digamos assim, dessa batalha entre Josias e Faraó Neco, quando o Faraó Neco retorna, ele invade Jerusalém, ele leva Jeoacás para o Egito e deixa no governo Eliaquim, que é irmão de Jeoacás, e troca o nome de Eliaquim para Jeoaquim, certo? Jeoaquim. E ao trocar esse nome, ele deixa muito claro que ali ele impõe autoridade e é uma pessoa do seu comando para ficar ali em Jerusalém. E impõe impostos. Só para ficar claro, pouco tempo reinou sobre Jerusalém Jeoacás. Jeoaquim, ele governa durante muitos anos, 11 anos diz a palavra de Deus, mas durante o seu governo acontece a batalha de Carquemis, onde o Egito é derrotado. Então Nabucodonosor conquista a Palestina toda e isola o Egito. Com isso, ele vem às portas de Jerusalém, ele faz o primeiro sítio, e é nesse momento que ele leva os utensílios do templo, leva os nobres de Jerusalém, e entre eles vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Lembra do livro de Daniel? É nessa ocasião. Joaquim se rebela, não é? E acaba também sendo morto, e ele justamente, o seu filho chamado Joaquim, assume o governo. Joaquim é outro que não obedece ao Senhor. Nós temos que deixar claro que Jeoacás, Joaquim e Joaquim eram homens que não seguiram o exemplo de Josias. E Joaquim, ele se rebela por conta de falsas profecias também contra Nabucodonosor. Nabucodonosor então vem a Jerusalém, depõe Joaquim, troca e coloca o seu tio no lugar dele, e o seu tio passa a se chamar Zedequias, tá bom? Zedequias, que é justamente Nabucodonosor troca o nome dele. Zedequias, ao invés de se humilhar diante do Senhor, voltar-se para o Senhor para que Deus tivesse compaixão, ele não ouve o Senhor e se rebela contra Nabucodonosor. Aí finalmente Nabucodonosor vem e destrói Jerusalém completamente, deixando em ruínas a cidade de Jerusalém. Onde é que está Jeremias em tudo isso? Ele está em todos esses episódios, desde Josias até Zedequias. Jeremias é aquele profeta que vê a sua profecia, que é de castigo e ira de Deus, ser consumada. Ele vê com os próprios olhos a consumação das suas profecias. E não eram profecias, na sua maior parte era a parte de condenação. Ele não viu a restauração que lhe foi dada, mas a parte de condenação ele viu. Então você já deve imaginar o sentimento de Jeremias. Jeremias foi um profeta de Deus que, diante das falsas profecias, porque quando você acompanha alguns textos de Jeremias, haviam falsos profetas que, querendo convencer, enquanto Jeremias dizia, olha, Nabucodonosor vai vir, vai derrotar essa cidade, haviam falsos profetas dizendo, não se preocupe, o Senhor não deixará Nabucodonosor entrar nessa cidade, sendo que esses falsos profetas não falavam da parte de Deus, mas falavam da parte do demônio, ou da sua própria parte. O que Deus dizia é que haveria a invasão de Nabucodonosor e ele conquistaria. E quando Nabucodonosor vem e a conquista é certa, ele aconselha o povo de Judá a se render e a cooperar com a Babilônia. Você já pensou isso? Isso soava como um traidor da nação.
E Jeremias continua dando essa mensagem, dando até mesmo no tempo de Joaquim, no tempo de Joaquim, no tempo de Zedequias, eles não ouviram o profeta de Deus. Por quê? Porque haviam muitos profetas profetizando prosperidade, profetizando a glória de Israel, o retorno dos utensílios dos cativos, e Deus não tinha profetizado isso naquele momento. Inclusive até datavam, daqui a 2 anos vai retornar os utensílios, e Jeremias disse, não é assim. Deus não falou isso. Isso é muito peculiar com os nossos dias, onde temos muitas pessoas profetizando prosperidade, né? E aqui, desculpa se você não é da nossa igreja, mas eu tenho orado para que o desejo de alguns se realizem. Mas alguns naquele domingo do jejum disseram que a partir daquele jejum tudo melhoraria no Brasil. Infelizmente, não é o que nós estamos vendo acontecer. Eu oro para que Deus tenha misericórdia, eu oro para que Deus ajude as nossas lideranças, mas eu não posso afirmar que Deus me disse que o Brasil vai melhorar agora, porque Ele não me disse, e pelo contrário, a sua palavra diz que o mundo jaz no maligno. Isso não exclui a minha responsabilidade de batalhar pelo Brasil melhor, de evangelizar, de fazer minha parte como cidadão para termos uma nação melhor. Mas esse é o problema quando nós ouvimos muitos profetas falando acerca de o que Deus vai fazer daqui a 1 mês, 2 meses, e acontece isso. No tempo de Jeremias também era. Havia uma guerra de narrativas. E você deve imaginar Jeremias falando, olha, o Senhor disse isso. E você deve pensar como ficavam muitas vezes o povo, os líderes, que ouviam essas mensagens de Jeremias, e alguns outros profetas falando, não, o Senhor não vai deixar ninguém entrar na sua cidade, o Senhor vai quebrar o jugo da Babilônia, o Senhor vai proteger essa cidade. Jeremias dizia, não, o Senhor vai entregar essa cidade na mão. Você já imaginou essas coisas? Ao ponto de os sacerdotes do templo quererem matar Jeremias. Porque dizer, esse homem está pregando contra o templo e contra a cidade do Senhor. É nesse contexto de profecia dura, porque essa profecia do capítulo 17, ela começa no capítulo 16, onde Deus ordena que Jeremias não constitua família. Você volta para o capítulo 16 de Jeremias, você vai perceber isso. E ele vai dizer por quê. Não case, Jeremias, porque as pessoas que casarem, que tiverem família, não vão nem ter como enterrar os seus filhos, não vão fazer luto, não vão fazer pranto, não vão ser socorridos, porque eu vou entregar essa terra à Babilônia. E ele vai continuando a dizer essas profecias e diz, olha, quando te perguntarem, eu estou no 16, verso 10, quando te perguntarem, por que o Senhor está mandando uma profecia tão dura, este mal tão grande, ele vai dizer, por quê? E eles perguntarem qual é a nossa iniquidade contra o Senhor, ele vai dizer, olha, porque os vossos pais me deixaram e vocês fizeram piores do que ele. Vocês fizeram pior do que os vossos pais. É interessante como a falta do temor de Deus, ainda que nós vejamos exemplos que deram-se mal em desobedecer o Senhor, nós percebemos que essas coisas voltam a acontecer quando não há temor de Deus. Lembra de Jesus Cristo falando, os bombeiros estão passando aqui agora, falando sobre, eu espero que Deus proteja esses quem eles estão indo socorrer. Voltando, então Jesus Cristo falando sobre os profetas, né? Exatamente, nós vemos que ele fala para a sua geração que diz, olha, vocês ornamentam, falando aos escribas e fariseus hipócritas, vocês ornamentam os sepulcros, vocês ornamentam ali, fazem lamentações, e se nós estivéssemos no tempo dos nossos pais, nós não teríamos feito isso. Ele diz, vocês são piores do que os pais de vocês. Jeremias diz as mesmas coisas aqui para o povo de Deus da sua época, vocês são piores do que os pais de vocês. Por quê? Porque vocês não notam que apesar do que eles fizeram, vocês não se convertem, vocês não voltam do seu mau caminho. As reformas de Josias foram momentâneas, enquanto Josias estava vivo. Foi só Josias morrer, trocar o rei, o povo também se desencaminha, o povo também se estraga.
E aí Deus manda duras mensagens para dizer: eu vou mandar o meu castigo sobre esse povo. Nós podemos olhar o reflexo disso na profecia de Abacuque. Nós situamos Abacuque possivelmente após a morte de Ezequias, ou melhor, após a morte de Josias, perdão. Você vai ver que há todo tipo de coisa ruim que deixa o profeta alarmado. Ele chega a clamar a Deus: Senhor, por que o Senhor está permitindo essas coisas? Até o Senhor permite que eu veja essas coisas, o Senhor não faz nada. E Deus diz: eu vou mandar os caldeus para resolver esse problema. Nesse contexto de narrativas em Jerusalém, nesse contexto de mensagens, de profecias, nos parece que muitas pessoas estavam se apegando a essas falsas profecias por conta não de estarem de fato confiando em Deus, mas de estarem confiando no homem. Não dá talvez para perceber na sua Bíblia, a não sei que você tenha uma versão mais moderna, mas a partir do verso 19 começa uma poesia. Isso é, do capítulo 16, verso 1 até o 18, é uma narrativa, não é, que a gente chama uma narrativa comum de prosa, mas a partir do verso 19 passa-se a ser uma profecia com poesia, através de poesia. E essa era uma forma de judeu mostrar o seu sentimento. Era a forma de judeus mostrar qualquer sentimento, alegria, raiva, apreensão, suspense. Ele fazia isso através de poesia. Era a maneira de mostrar o que ele estava sentindo. E a partir do verso 19 começa uma poesia. E no meio dessa poesia, que Deus continua falando sobre a sua dura mão, que Deus continua falando sobre o seu castigo, ele diz: maldito e bendito. Maldito é o homem que confia no homem. Se ele falou essas coisas, é porque nós temos a fraqueza de nos apegar nos homens. Nós temos essa tendência de idolatrar a imagem de Deus, a criatura de Deus, que não deveria ser isso. É uma tendência no ser humano. O ser humano, ele, por conta do pecado, que ele foi feito para adorar, como ele não adora a Deus, ele tem que adorar alguma coisa. E é muito comum a admiração passar-se para adoração. Veja só, uma coisa é você admirar uma pessoa, outra coisa é você adorar uma pessoa. E uma coisa é você confiar numa pessoa por questão do caráter dela, por questão de sua identificação com ela. Outra é você confiar nela como se ela fosse Deus. E é isso que o texto quer dizer. Colocar confiança em homens como se eles fossem infalíveis é um pecado sério diante de Deus. É um pecado porque você está colocando naquela pessoa algo que deveria ser colocado exclusivamente em Deus. Possivelmente essa profecia de Jeremias, os estudiosos não chegam a uma conclusão, mas há uma concordância que essa profecia é dada no contexto reinado de Jeoaquim. Jeoaquim é aquele homem, lembra, que foi colocado por Faraó Neco e que veio Nabucodonosor, e ele pega e ele simplesmente, como é que se diz? Ele se torna vassalo de Nabucodonosor, mas nunca foi um vassalo, digamos assim, totalmente dedicado a Nabucodonosor, porque ele tinha, lembra que quem colocou ele no poder foi Faraó Neco. E ele era um vassalo que, quando ele viu a possibilidade de libertação ou de apoio de Faraó Neco,
ele fez essa, digamos assim, ele fez essa conspiração. É possível, não estou dizendo que é, mas é possível pelo contexto histórico, que Jeremias está falando em especial ao rei de Judá, Joaquim, porque ele estava confiando, ao invés de confiar na profecia do Senhor, perdão, tem uma mosca por aqui, ao invés de estar confiando na profecia do Senhor, ao invés de estar confiando no que Deus disse pelo seu profeta, ele está confiando na segurança dos exércitos e na potência do Egito e do faraó Neco. Ele não está ali olhando. O Senhor está dizendo: eu vou me submeter ao Senhor, eu vou confiar no Senhor, eu vou me submeter ao que Ele diz a Nabucodonosor e confiar nele que Ele vai nos libertar. Não. É possível aqui que o profeta está acusando o pecado do rei de estar colocando a sua confiança nas armas, nos exércitos de faraó Neco. Isso não coloquemos a Joaquim como um homem que, como é que ele fez isso? Como é que ele é desse jeito? Não, nós somos assim. Essa é uma tendência do coração humano. Essa é uma tendência de todo ser humano. Às vezes nós nos decepcionamos muito com as pessoas, não é porque elas falham, é porque muitas vezes nós colocamos nessas pessoas uma confiança que só deve ser colocada em Deus. Nós devemos confiar cegamente no Senhor. Nós devemos colocar nossa esperança única e exclusivamente no Senhor. Não significa que nós não podemos admirar uma pessoa, não significa que nós não podemos esperar dela algo bom, mas nós não podemos colocar nela uma confiança que deveria ser colocada e que deve ser colocada apenas exclusivamente no Senhor, que é a segurança infalível. Nem em mim você deve fazer isso. Às vezes as pessoas têm o pastor em alta conta, isso é bom, mas às vezes com um sério problema. Ele é colocado quase como um semideus. Alguém que não vai falhar, alguém que não vai fazer algo que você não goste. E olha, isso é difícil, se eu ainda não fiz isso, mas é bem provável que pode acontecer que um dia eu vou lhe decepcionar. Mas como? Pode ser por um pecado, pode ser por uma atitude minha que você não esperava, que não espera. Mas o grande problema é quando nós colocamos nas pessoas uma condição que deveria ser colocada só em Deus. Porque é isso que nos faz ficar, digamos assim, perdidos na vida. Sabe por que hoje muitas pessoas estão em conflito, perdidos? Às vezes até já entraram nessa briga de narrativas. Às vezes até, como eu já vi, crentes mentindo no WhatsApp, mentindo no Facebook, para defender sua predileção política, sua predileção de personagem. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, elas estão com um sério problema. Elas colocaram a confiança do seu coração em um ser humano. Uma confiança que deveria ser colocada só em Deus. Qual é o risco disso, segundo o capítulo 17, verso 5, quando ele diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta do seu coração o Senhor. É uma consequência. Quando eu começo a colocar numa pessoa aquilo que deveria ser colocado somente em Deus, a tendência é inevitável que eu vou começar a me afastar do Senhor e dos seus princípios. É por essa razão que as pessoas começam a fazer coisas em nome de uma admiração, em nome de uma predileção, em nome de um candidato, em nome de um partido, começam a fazer coisas que são contrárias à palavra de Deus. Porque é natural
Porque ela está colocando a confiança dela no mortal, no homem. E isso leva inevitavelmente ela a se afastar do Senhor. E diz aqui, porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. A pessoa não terá condições de ver quando Deus estará agindo em favor. Porque a única coisa que ela vai conseguir ver é a situação daquilo que ela colocou sua confiança. A única coisa que ela vai conseguir enxergar é aquilo no qual ela pôs o seu coração. E ela não consegue ver Deus agindo até nessas situações que parecem ser adversas e até contrárias. Eu não sei, eu não estou aqui fazendo nem... Eu queria que você me entendesse que eu não estou aqui fazendo nenhuma propaganda, nenhuma insinuação sobre o acontecimento que está em debate esses dias no Brasil. Eu não sei se Moro está falando verdade, se está falando mentira, se Bolsonaro deve ou não ser impedido, se ele está ou não falando a verdade. Eu não estou aqui trazendo nenhuma determinação sobre essa situação. Mas o que me preocupa é que eu percebo pelas postagens da internet, pelas postagens do WhatsApp, pelas postagens de vários veículos sociais, de redes sociais, é que muitas pessoas, inclusive crentes, estão colocando sua confiança em um ser humano como se ele fosse Deus, ao ponto de até replicar suas palavras de maneira inequívoca, de maneira vírgula por vírgula, sílaba por sílaba, vogal por vogal, consoante por consoante. E aí, quando chega aqueles momentos que algumas coisas vão dar errado, não sabem o que fazer. Ficam no momento árido. Não conseguem perceber o que Deus está fazendo. Deixa eu só fazer um contexto político aqui para você entender, independente da sua predileção política. Por exemplo, eleição de 2014. Não é? O meu voto foi, eu nem lembro se eu anulei meu voto, se eu votei no Aécio. Desculpa, aqui não é conversa furada não. Se você perguntar, eu votei em Bolsonaro na última eleição de 2018. Mas quem ganhou foi a Dilma. Não era minha predileção, não era minha vontade, não era meu interesse. Mas nós oramos por isso. E eu via que Deus tinha um propósito ainda nisso. Quando houve o impedimento da presidente Dilma, eu também vi que Deus tinha um propósito nisso. A ascensão do presidente Temer, havia um propósito de Deus nisso. A chegada do presidente Bolsonaro, há um propósito de Deus nisso. E o que vai acontecer aí para frente também é um propósito de Deus, porque eu sei de uma verdade. Versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Veja só. Sabe por que alguns estão lutando desesperadamente pela permanência do presidente Jair Bolsonaro e alguns estão lutando desesperadamente pela saída dele do governo? Eu vou ser bem sincero, principalmente para você que é crente e está me ouvindo. É porque talvez você não confie no Senhor. E você está tentando de alguma forma fazer a sua parte, mas não porque você confia no que o Senhor está fazendo, mas porque você está colocando a confiança em homens. Mas a nossa esperança está no Senhor. Como cidadãos temos um dever. Mas a nossa cidadania suprema é a celestial. É a da Nova Jerusalém, é do reino de Deus. A nossa esperança está no Senhor. É nele que nós aguardamos. É o reino de Deus que nós aguardamos. E ele diz, por que é bendito?
porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Pessoal, os problemas vão vir sobre o mundo. As recessões, as pandemias, as crises políticas, mas o povo de Deus está acima de tudo isso. Sabe por quê? Porque a sua esperança não está em nenhum homem dessa terra. A sua esperança não está em nenhuma liderança. É interessante como nos Estados Unidos também a gente tem comunicação com familiares, amigos de lá. Há uma guerra também de narrativas, inclusive entre crentes. O que me parece é que também tem o mesmo problema que aqui. Há muitas pessoas colocando a sua confiança num governante, esse ou aquele, e não no Senhor. Como eu disse, isso não anula a nossa responsabilidade de cidadão, mas essas coisas vão passando pelo mundo, elas vão acontecendo no mundo, mas os que confiam no Senhor estão acima dessas situações. Porque mesmo que venha momentos áridos, momentos de dificuldade, não é que nós estaremos bem, obrigados, sem nenhum problema, mas significa que nós estamos nos problemas, mas nós estamos confiantes que ainda que nós tenhamos momentos de crise, ainda que nós estejamos passando por essa pandemia horrível, ainda que nós estejamos olhando sérios problemas de crise política e econômica no Brasil, mas nós sabemos, como eu falei domingo passado, que no trono, no alto sublime trono, o Senhor continua sentado. E Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa confiança. Ele vai conduzir a nossa vida e tem conduzido seus servos e a sua igreja. Quem sabe Deus não está trazendo tudo isso para que eu e você possamos lembrar dessas verdades. Podemos ter uma predileção e não há pecado nisso. Mas Deus está querendo nos lembrar que a nossa esperança repousa plenamente no Senhor. E seremos bem-aventurados, seremos benditos se nós confiarmos no Senhor. Eu gostaria só de concluir hoje à noite citando o versículo 9 e o 10, onde diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem conhecerá? Olha, você pode confiar numa pessoa. Talvez você seja uma pessoa, eu vou usar esses dois personagens nesse momento, tá bom? Só para lhe trazer a ilustração e chamar a atenção. Talvez seja uma pessoa que você considera o Moro uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa sem falha, uma pessoa idônea, uma pessoa que se manteve fiel a princípios. É uma opinião sua. Talvez você seja aquele que diz: não, eu confio no presidente, ele continua com os princípios dele, ele tem bons propósitos, ele tem uma boa intenção para o nosso Brasil. Tudo bem. Mas não esqueça do que diz a palavra de Deus. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Até onde eu saiba, pelas palavras deles, nem o Moro, nem o presidente Bolsonaro tem verdadeiramente Jesus Cristo no seu coração como Salvador. Nenhum dos dois. Não é o Senhor Jesus Cristo que reina no coração deles. Por isso, enquanto Jesus não reina no coração, aquele coração está entregue à natureza pecaminosa, que é desesperadamente corrupta. É por essa razão que Deus diz: muito cuidado. Oremos ao Senhor, porque Ele dá uma resposta no 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um o seu proceder segundo o fruto das suas ações. Eu oro para que Deus resolva essa situação de maneira justa
para que a sua justiça se evidencie. Mas eu confio nele. Não confio no STF, não confio na Câmara, não confio no Executivo, eu confio no Senhor. Eu apelo para Ele, para que a sua justiça prevaleça sempre. Será que você tem confiado a sua vida? Será que você tem confiado o seu coração demasiadamente a pessoas? Será que você não tem colocado a esperança do Brasil numa pessoa, seja ela atual ou por vir? Talvez, será que você não é daqueles que diz, não, o Brasil não tem mais jeito, o Brasil só terá jeito quando o Moro assumir? Você pode ter predileção, mas a esperança do Brasil é o Senhor Jesus. Só Ele pode mudar o nosso Brasil. Só Ele pode transformar a nossa nação. Paulo diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do que não é judeu. A transformação, a derrota da corrupção no nosso Brasil virá exclusivamente, unicamente pela pregação do Evangelho. Só assim o nosso Brasil, de fato, será do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e que nós sempre lembremos que, independente das coisas que estão acontecendo, nossa esperança, nossa confiança, nossa esperança está plenamente no Senhor. O salmista diz, uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um coração confiante na sua pessoa. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós agradecemos pela Tua palavra e que ela nos exorta a confiarmos no Senhor. Ela nos exorta a nos apegarmos a Ti de maneira, ó Deus, intensa. Ela não nos exclui a cidadania, mas ela nos lembra que a verdadeira cidadania é a cidadania celestial. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não muda em nenhum dos seus atributos, nenhuma das tuas promessas, e nós podemos confiar plenamente no Senhor. Ajuda-nos a proclamar Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu filho Eliuenai vai retornar à câmera. Deixa eu só ver a programação, minha filha Elisua, para eu poder. Eu gostaria de fazer alguns avisos. Eu gostaria de continuar agradecendo aqueles que oraram, tá certo? Pela a minha mãe e oraram pela minha irmã, a Maria, Tiago e a Leslie. Eu gostaria de dizer que eu vou conversar com a administração da igreja para possivelmente nós começarmos uma campanha de doação de sacolão, porque eu creio que o governador deve ainda estender essa quarentena e nós estamos sabendo de várias pessoas que têm certa dificuldade, porque são autônomos, são pessoas que dependem de trabalho autônomo e não tem como, digamos assim, adquirir mais ou pelo menos regularizar o seu ganho. Então nós que somos a Igreja de Cristo devemos ser um instrumento de Deus para ajudar essas pessoas. Mas eu vou conversar com a diretoria e aí na próxima transmissão, conforme a decisão da diretoria, nós traremos uma sugestão para você que quer também ser participante desse trabalho da assistência aos necessitados, tá bom? Eu gostaria agora de dar aquele alô às pessoas que estão nos assistindo hoje à noite. Vamos lá ver como é que nós estamos aqui. Aí, conforme seja, você vai me dizendo aí. Senhores, a lista está grande, viu? Vamos lá. Vamos começar com a Anne, né? A Luciane, graças a Deus, Luciane, Luziete. Deus abençoe vocês.
E lembrando, irmãos, você que quer ser contribuinte de missões, entre em contato com a irmã Luzete, vai pelo Facebook mesmo, diz, olha, eu quero contribuir com missões. Se você ainda não contribui, ou se você é contribuinte e nessa isolamento perdeu um pouco o contato, entre em contato com a irmã Anne Lima, que é irmã da irmã Luziete, para você saber como você faz para a sua contribuição missionária. Franciele Família, e a Franciele postou uma foto hoje, né? Então se você também quiser mostrar a foto de vocês assistindo aí o programa, a programação, fique à vontade e pode mandar para nós também, para a gente divulgar na nossa página ministerial. Estão conosco também a Claudene Freitas. Oi! Oi, o Tandy, nosso amigo Tandy, lá do Calvário. A Cleide, a Poliana e a Jamília aí, que estão sempre conosco. A Daça Carvalho, lá do Pará. Daça, Deus abençoe. Irmã Inês, Bruno e família, Brunão, fique aí esperto que talvez no final de semana recomece nossas aulas de violão, tá bom? Eliette Lima, Alain e Felipe. Oi. Felipe, meu querido, eu ainda não falei seu nome, mas hoje eu estou falando. Felipe, viu? Assim dando destaque. Felipe, o nosso historiador, tá bom? Vamos lá. Continuando, Socorro Dantas e família. Oi, Irmã Socorro, olha, a lembrança é para vocês, nós temos orado por vocês, tá certo? Pelo trabalho de vocês lá em Plástico de Castro, e fiquem mandando notícias, me enrolei aqui, desculpa. Então, no caso, mande notícias que é para a gente também falar aqui na transmissão, como Deus tem abençoado esse trabalho de vocês ali em Plástico de Castro. A Manuel Oliveira, a minha sogra maravilhosa, a Dona Beth, tá bom? E aí, a minha cunhada aniversariante de ontem, olha, eu só não vou comer o bolo porque estamos longe, mas que Deus abençoe, Amy, Sancler e família, não é? Para aqueles que não lembram, Sammy, Paulo, Saíri e Suiane, né? Tô certo? Sim. Ok, Deus abençoe vocês. E obrigado mais uma vez por estar conosco. Francisco Lima, se eu não me engano, o Francisco é em Chapuri, tá bom? Se não, Francisco, corrija aí já imediatamente aí no Facebook para nós. A Dona Gracinha, a mãe do Sancler, o seu Cici também aqui nos ouvindo. Lucas Duarte família, tá certo? Lucas Duarte, Fernanda, Jussiara, tá bom? E a Dona Esmeralda Lima, a mãe do Lucas, aí mãe, né? Sabe que você sabia que eu tenho duas mães Esmeralda? Eu tenho a minha mãe que me criou, que o nome dela é Esmeralda, e tem a Dona Esmeralda que me criou por 3 anos, viu? Me aturou 3 anos quando eu estava aqui, recém-chegado no Acre. Ok, vamos lá, continuando aqui. Edson Rodrigues, o nosso amigão aí, que vai colocando os textos da palavra de Deus. Edson, irmã Raimundinha e família, não é? Semilene, tu está em Rio Branco ou está em Chapuri? Dá um ok para nós, a FIA, né? Você está em Chapuri ou em Rio Branco? João Mariano, irmão João Mariano, não é? Calvário, Jaqueline Lima, Ceissa Araújo, Deus abençoe, Ceissa. Alice Malveira aqui. Oi, Alice. Oi, Alice. Alice, você esteve aniversariando esses dias, não foi? Sim. Parabéns pra você, viu? A Malveira também. A Malveira, Alice Malveira. Duas Alice aniversariando essa semana. A Maria Lonilda, missionária, é mais conhecida aqui para os acreanos como Branca, né? Então, muito obrigado. Lá em Brasília nos assistindo. Júlia Souza, a filha do irmão Hamilton Ezequiel, tá certo? Elza Jardim, Elza, Jair, Jaine, não é? Graças a Deus por vocês. Ana Andréa Salles, a esposa do Saulo, lá da igreja Emanuel. Gabriela Lima, Gabriela Lira, perdão aqui. Gabriela Lira, tá bom? Deus abençoe. Marta Nunes, Arthur Martins e família, se inclui Jael e a Bela Bela, não é? A Bela Bela. Ok. Israel Luiz Lima, obrigado Israel. Poliana Furtado, a prima do Sancler, obrigado pela sua audiência também. E a Dona Maria Margarida e a Dani, tá certo? Não esqueçam de orar também pela saúde da Dani. E o nosso amigo Tião Pinheiro, né? O nosso irmão aí também, que faz parte da nossa diretoria. Elivan Lima,
Renildo Maciel, lá do Calvário também. Acelon Dias, e aí o nosso radialista Acelon Dias. Neto Pontes, Neto, tu estás onde, Neto? Neto Pontes, tu tá em Tarauacá, tu tá no Paraguai. Dá aí um retorno pra gente, tá bom? Romênia que a Romênia lá da Monte Sinai, se eu não me engano, né? Desculpa, Romênia, assim, a falta de lembrança, tá bom? E irmão Mateus e Graça, o Mateusão aí, meu amigo, muita saudade de você também, meu querido. Eu espero que passe logo esse coronavírus, que a gente dá esse abração em você também, tá certo? E a nossa querida Sula, que está nos assistindo também, Deus abençoe, né? Sula, nós estamos sentindo falta daqueles cachos que você tem, né? Vamos lá. Irmã Luísa Cardoso também aqui, graças a Deus por isso, muito obrigado pela sua presença. Lídia Andrade, nossa irmã, que eu acho que talvez nesse momento já esteja conectada na Igreja da Fé, pelo fato de que na fé, você acabando aqui, eu lhe aconselho ir lá para a fé. O pastor Roque está pregando hoje na live da fé, tá bom? Então dá tempo de você pegar ainda ele pregando. E Lucas Lima, que é o esposo da Jussiara. Não é esse Lucas Lima? Não. Oh, Lucas Duarte, perdão. O Lucas Lima aqui é o lado do Rio de Janeiro, né? Perdão, Lucão. Tá bom? O Lucas Lima, filho do irmão Mateus e da irmã Graça. Só para quem está assistindo aí, situar aí na família. E falando em Mateus e o Mateus Filho, eu não estou vendo o nome do Mateus Filho, mas eu creio que está nos assistindo. Mateus Filho, MF. Deus abençoe vocês. Esses são os homens que nos chegaram. Não sei se a Helena tem algum aí que não foi anotado. Tem o Ed que tá conosco também, o Ed. Ed! Oi, Ed! Família! Tá bom? Abraço. Deus abençoe vocês. E falando em que Jesus Cristo é a esperança, eu convido agora para fechar essa live. Hã? Não terminou não? Não. Tem esse Nazaré Almeida. Nazaré Almeida, irmã Nazaré. Que Deus abençoe. Deve estar também. Pedro e Rosana estivemos vendo também, Deus abençoe. Eu não sei se está por dificuldade já tarde da internet, eu não sei, mas obrigado. Mas. A irmã Conceição falou? Não. Sou irmã Iraci. Mãe Iracema Conceição. Quem mais? Beijo e abraço, acho que é só. Só? Ok. Cante conosco 581, porque tem a ver com o que nós pregamos hoje. 581, 581. E com isso nós vamos concluir essa nossa transmissão de hoje à noite. 581, a única esperança. Irmã Rai Costa, tá certo? Muito obrigado. A mãe da Jeila, tá bom? A irmã Raimunda Costa, a mãe da Jeila. Eu espero que a Jeila também esteja assistindo. Uma boa noite. Eu não sei se a Duda também está assistindo, mas quem estiver aí, que Deus abençoe. E que Deus possa proteger vocês essa semana. Vamos lá? 581. Do Amapá, Rio Grande, do Recife ao Cuiabá, grita angústia que se expande, a verdade onde estará. Em São Paulo, Acre ou Minas, em Brasília
vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor é a única esperança do nosso Brasil. Obrigado porque nós temos essa esperança. Porque sem o Senhor o mundo seria sem esperança. Seria entregue ao seu acaso, seria entregue aos seus pecados. Mas Cristo Jesus veio a este mundo para salvar pecadores. Obrigado, e que nós possamos proclamar sempre essa verdade do Senhor para o Brasil, para o mundo, para a esperança da humanidade. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado por esse tempo. E o Elianai vai desligar a transmissão, tá bom? Para nós. Que Deus abençoe vocês. Dê uma boa semana e até o próximo encontro, se Deus quiser, quinta-feira, às 19 horas. Tchau.